TV Bula no ar. Eu sou o sonhador Ademir Luiz e essas são as minhas memórias sentimentais sobre a novela Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski, o livro de agosto de 2023 do Clube do Livro Bula. Vamos lá para essas noites brancas. Primeira coisa, esqueçam o peso quase que esmagador das obras da maturidade de Dostoiévski. Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios, por aí vai. Noites Brancas é um romance fino, é um romance direto, é um romance romântico, lírico, é um romance leve. Peso leve? Isso é meio Kundera demais, não? A explicação para essa mudança de registro é muito simples. Noites Brancas é um livro da fase de formação de Dostoiévski como escritor. Ele já era uma figura que estava circulando ali pelos círculos literários, tal, mas fazia ainda sua carreira, não era o grande nome que se tornou depois. Mas o mais importante do que isso, Noites Brancas foi escrito antes de Dostoiévski passar por sua grande provação na vida, que foi ser colocado diante de um pelotão de fuzilamento e ter sido perdoado ali no último minuto. Dizem, na verdade, que isso era uma técnica de tortura psicológica, né? Aquela coisa, te coloca de frente da arma, não, tá perdoado, não, vem aqui, ó, você só vai ser preso aqui um tempo, trabalhos forçados, esse tipo de coisa. Vai ser bom, preocupa não, vai ser bom. Né? Trauma pouco é bobagem. Né? Nesse sentido, Noites Brancas é um romance otimista, né? Diferente do que ele escreveu depois. Mesmo o final não sendo exatamente um final feliz, mas é um final que é marcado pela gratidão pela experiência vivida pelo protagonista. Que, aliás, tem mais ou menos a mesma idade de Dostoiévski quando ele escreveu o livro, 27 anos, mais ou menos por ali, e é também um cultor da leitura, né? É um grande leitor, só que diferentemente de Dostoiévski, né? Ele é um sujeito que não sabe muito bem o que quer. Dostoiévski, ele queria, né, fazer sua carreira literária e trabalhou por isso. Né? O protagonista, ele é um sujeito que, sobretudo, caminha pelas noites brancas do verão russo. Mas afinal, o que são essas tais noites brancas? Basicamente é o seguinte, é aquele momento durante o verão russo em que o sol nunca chega a se pôr completamente. Então cria aquela atmosfera fantasmagórica, né? Uma coisa meio lúgubre, romântica, né? Podemos dizer que se cria uma atmosfera de sonho, uma atmosfera onírica. E de fato, Noites Brancas parece que é uma sucessão de sonhos. A história se passa durante 4 noites, 4 sonhos. O homem aqui, ó, era feliz e não sabia. Mas qual é a história fundamental de Noites Brancas? Não temos aqui exatamente um enredo, nós temos mais uma situação. E que situação é essa? Bom, nós temos esse jovem sonhador, ele mesmo se define como sonhador, aqui inclusive no subtítulo do livro, que é Noites Brancas, romance sentimental das recordações de um sonhador. Bom, estabelecido no título, esse personagem, que não tem nome, inclusive, ele passeia pelas noites brancas do verão russo, olhando a paisagem, ele olha uma casa, ele imagina coisas sobre aquela casa, ele pensa sobre ele mesmo, ele se percebe como uma pessoa solitária, que é apegada aos livros, a literatura é o seu refúgio, mas ele não conhece ninguém, ele não tem amigos. Né? As pessoas, por exemplo, estão saindo da cidade, indo para o campo por conta dessa situação aí das noites brancas, e ele não vai, né? Porque não, eu vou fazer o que lá? Eu não conheço ninguém, né? Eu vou ficar por aqui mesmo, tal, que é mais fácil. Ele sempre procura exatamente isso também, essas facilidades, né? Por isso que o refúgio dele é esse caminhar ao léu, caminhar sem destino. E até que uma noite ele vê em uma ponte, né, uma moça, uma jovem, uma adolescente na verdade, de 16, 17 anos ali, muito bonita, então ela está lá triste, e ele começa a observá-lo. Ele é muito tímido, raramente ele tem esse afã, né, de falar com mulheres, tal, mesmo essa capacidade, ele sempre se resguarda, tal, fica olhando. Até que essa menina, ela é importunada por um sujeito ali, tal, e ele se sente, né, não, vou lá ajudá-la. Então, vai lá, né, ajuda ela naquela situação, ela começa a chorar, eles começam a conversar e tem uma conexão imediata. Né? Ele simpatiza com ela, acha ela maravilhosa, linda, bonita, aquela coisa toda, delicada, e ela vê que ele é de fato um bom rapaz, um rapaz fofo. Né? Essa é a definição para ele, um rapaz fofo. E a fofura é tanta que eles conversam e se conectam. Né? Então um começa a contar da vida para o outro. Né? Então ela fica sabendo do que ele gosta, tal, essa coisa literária que ele tem. As conversas são muito divertidas porque ele fala daquela maneira rococó, romântica, né?
com a linguagem elevada, e ela é muito ingênua, embora seja uma pessoa sagaz, inteligente e tal, mas ingênua, assim, não muito vivida, então responde para ele de uma maneira, né, muito simples, né, até um pouco achando divertido, né, aquela maneira como ele fala, ou seja, como um adolescente de verdade. O Dostoiévski conseguiu emular essa linguagem adolescente nessa personagem. Conversa vai, conversa vem, então o nosso sonhador descobre o que não queria descobrir. E aquela bela moça está naquela ponte esperando o seu noivo prometido, que saiu da cidade para fazer fortuna, né, na cidade grande, mas prometeu voltar naquela época, na época das noites brancas. Então ela está ali plantada, né, aguardando a chegada desse personagem. Deixando claro que o que nós temos aqui não é o Esperando Godot, ou seja, essa chegada ou não desse noivo não é imbuída de simbolismo, nada disso. É simplesmente se ele chega ou se ele não chega, ou seja, se ele chega, a mocinha fica com ele. Se ele não chega, o nosso herói, o nosso sonhador, tem uma chance. E como o nosso simpático protagonista vai convencer a mocinha de que é uma opção interessante? Se derramando. Ó, Natiesca, Natiesca, a senhorita sabe que me reconciliou por muito tempo comigo mesmo? Sabe que agora já não penso tão mal de mim mesmo como pensava em certos momentos? Sabe que talvez eu já não vá mais sofrer por ter cometido um crime e um pecado, pois uma vida assim é um crime e um pecado? E não pense que exagerei algo, pela graça de Deus, não pense, Natiesca, porque às vezes sou tomado por certos momentos de tanta tristeza, de tanta tristeza. Esse trecho, por todo o seu exagero retórico e até um certo histrionismo, traz uma característica fundamental para se compreender o que é Noites Brancas. Qual que é o projeto que Dostoiévski desenvolveu em Noites Brancas? Basicamente é o seguinte, é um projeto irônico, eu diria até auto-irônico. Em que sentido? Quando o livro foi publicado a primeira vez, que foi no ano de 1848, o romantismo estava completamente fora de moda. A discussão sobre o realismo, né, era o que se falava, era o que era fundamental, o que era importante. E o que o Dostoiévski fez? Ele pegou todos aqueles arquétipos, né, aquelas fórmulas prontas, né, de fórmulas datadas já, né, já muito batidas do romantismo, e trouxe para a narrativa que ele colocou ali estilisticamente, né, uma coisa muito séria, né, uma coisa muito poderosa. Então o que nós temos aqui? Nós temos a consciência de que os personagens eles são de outro gênero. Inclusive o próprio protagonista chega a falar sobre isso. Eu sou uma figura de outro gênero, sua figura de certa forma até anacrônica. A ideia dele de ser um sonhador é nesse sentido. Ele sonha com o quê? Ele sonha com esse passado, né, com essa fórmula romântica. De certa forma um tipo ali de Don Quixote, né, alguém que enlouqueceu de tanto ler livro romântico. Não livro de cavalaria, é claro. Nota de rodapé. Isso não significa que o protagonista de Noites Brancas é um tipo que dialoga ali com o protagonista de O Idiota, o príncipe de O Idiota, que é uma mistura de Don Quixote com Jesus Cristo. Não, ali é uma coisa completamente diferente. Nós temos ali um personagem que é bom demais para o mundo em que vive. No caso aqui temos apenas um sujeito que é um sonhador. Ele é talvez pequeno demais para suportar o mundo em que vive. O que gera uma situação dicotômica para o leitor, porque ao mesmo tempo que torcemos para o protagonista, achamos ele uma figura simpática, achamos que ele até merece ser feliz, aquela coisa toda tal, mas vendo a situação pensamos assim, inevitavelmente, talvez a Natiesca, né, seja areia demais para o ladazinho dele. Sabemos que autores como Hoffmann e o próprio Dostoiévski estão na raiz do que seria a psicanálise criada ali por Freud posteriormente. E apesar das implicações de Nabokov, talvez o protagonista de Noites Brancas precise de um bom analista. Seja como for, o destino desse personagem, desses personagens, né, o sonhador, a moça idealizada, o noivo que vai e talvez não volta, estava nas mãos do Deus desse mundo, que é claro, é o próprio Dostoiévski, que deu para esse livro um final extremamente coerente. Então, quer discutir esse final? Quer discutir essas 4 Noites Brancas? Então participe da nossa reunião do Clube do Livro Bula de agosto de 2023. Sempre na última quinta-feira do mês, às 19h30. Será uma Noite Branca? Lembrando que o que é discutido no Clube do Livro Bula fica no Clube do Livro Bula. Diferente do que foi discutido na ponte de Noites Brancas, que foi para o mundo. Ainda bem, um presente que Dostoiévski nos deu. Vale a pena sonhar. Cena pós-crédito. Luchino Visconti, o grande diretor italiano, fez a adaptação extraordinária de Noites Brancas, com o lendário Marcello Mastroianni fazendo o Sonhador e a Maria Schell fazendo a Natiesca. É uma daquelas histórias em que o filme é tão bom quanto o livro. Não tem aquela coisa de, o livro é muito melhor, não sei o que. Não, é uma adaptação extraordinária,
do livro Dostoiévski. Os dois são igualmente bons. Vale muito a pena. Noites Brancas, de Luchino Visconti. Agora sim.